Olá, pessoal! Começamos hoje a nossa aula de número 9. Essa aula eu vou conversar com vocês algumas técnicas de instalação. Lá no fundo, eu imagino que vocês já as conhecem. Mas vale a pena rediscutir essas técnicas de instalação. Elas são muito convenientes quando estamos montando antenas, quando temos que fazer enlaces, quando temos que fazer redes. Quando eu falo de antena, parece que estou falando apenas de um artefato metálico. Olhem bem, antena é um fenômeno muito maior do que um artefato metálico capaz de receber e irradiar ondas eletromagnéticas. A antena não irradia apenas ondas eletromagnéticas. Isso aqui, ó, é uma antena. Olha essas outras antenas que eu estou mostrando aqui no desenho. Aqui está a minha antena como artefato metálico, que irradia e recebe ondas eletromagnéticas. Mas, aqui do lado, também está uma antena. Essa antena recebe partículas do ar, partículas do cheiro. Essa antena aqui também recebe sons. E olha, elas funcionam na condição de diversity. O animal consegue saber a que distância se encontra a origem do som. Esse outro animal tem uma antena maravilhosa, de alta resolução. Consegue captar sinais de distâncias incríveis com potências baixíssimas. A melhor antena de todas é essa aqui, é uma árvore. A melhor antena de recepção que existe é uma árvore. Incrível, né? É a que recebe maior quantidade de comprimentos de onda. A árvore recebe o vermelho e não reflete, fica tudo nela. A árvore recebe o azul e não reflete, recebe o amarelo e não reflete, recebe o preto, o verde e reflete. Aliás, ela reflete só o verde. Ela recebe o calor e não reflete, infravermelho e não reflete, ultravioleta e não reflete. Ela reflete apenas o comprimento de onda da cor verde. Não é uma baita de uma antena? Claro que é. Eu tenho muita simpatia por essa antena aqui. Antena, jocosamente estou chamando de antena pesada. O elefante, por ser muito pesado, ele consegue pelas patas coletar o som da água correndo debaixo do solo. Ele cava e encontra água. Não é uma antena? Estejam atentos, muitas coisas são antenas, não só os artefatos eletrometálicos. Mas vamos voltar para os eletrometálicos. Aqui eu tenho uma antena com radoma. Vou conversar com vocês sobre a radoma. Para que serve a radoma? Para que serve a radoma? A radoma serve para evitar níveis de sinais laterais. Essa radoma, ela torna a antena mais diretiva. Ela rejeita muito mais os sinais laterais que iriam incidir sobre o alimentador. Para nós fazermos uma radoma, lembrem, nós precisamos que a antena seja subiluminada. Uma radoma numa antena sobre-iluminada teria uma reflexão a mais. Algum sinal bateria na lateral interna da radoma,
bateria na parábola que está dentro da radoma e iria para o foco. Chegaria fora de tempo do sinal que vem direto na parábola e vai para o foco, e iria se subtrair. Então, a radoma nós vamos fazer em antenas subiluminadas. Lembram da outra aula? Como é que se escolhe uma antena iluminada, uma antena subiluminada? É muito importante saber isso. Até porque o domínio da radoma diminui os custos, o domínio do conhecimento. Vou explicar. Uma radoma, ela tem um tamanho, eu chamei esse tamanho aqui de R. O tamanho da... Que tamanho se deve fazer uma radoma? Deve ter uma radoma? O tamanho de uma radoma, ela deve atender no mínimo a condição de, olhem aqui, 300 a velocidade da luz, 2430 a frequência que eu estou optando, uma dividida por outra dá o comprimento de onda. Lembra das primeiras aulas? A radoma deve ter no mínimo 2 vezes o comprimento de onda. 2 vezes o comprimento de onda dá aquele número, ou praticamente 25 centímetros. Se tu tiveres 25 centímetros na frente de uma antena que funciona na operação na frequência de 2,4 GHz, você construiu uma boa radoma. Mas se for 3 vezes o comprimento de onda, 4 vezes o comprimento de onda, 5 vezes, não fica nada melhor. Começa a perder qualidade se tu faz a radoma com um comprimento menor, com esse tamanho aqui, menor do que 2 vezes o comprimento de onda. E se a radoma for de 5,8, não for colocada numa antena de 5,8, ora, se ela for colocada numa antena de 5,8, ela deve ter também 2 vezes o comprimento de onda. Mas, se você generalizar para 25 centímetros, você estará fazendo uma antena de 4 vezes o comprimento de onda. Ou seja, a radoma que você usa na antena de 2,4, usaria também na antena de 5,8 GHz. Mas, olhem só, quem fabrica a antena de 2,4 GHz ou de 5,8 GHz com uma radoma de 25 centímetros, quando tem que transportar essa radoma para o cliente, ele fica com o problema de que numa caixa só cabe uma antena. O custo do transporte sobe muito. Então, encarece. E encarece muito. Como a radoma não passa de uma chapa, ela não passa de uma chapa na frente da antena, é muito fácil de fazer. Eu aconselho e vejo resultados muito bons do pessoal que compra a antena a fazerem eles mesmos a radoma na sua cidade. É muito fácil fazer uma radoma. Você vai num funileiro, você vai numa pessoa, um profissional na cidade que trabalha com calha de casa. Não tem cidade onde não tem o homem que trabalha com calha de casa. Eles trabalham com uma chapa chamada Flandres. Essa chapa é uma liga de zinco e alumínio que não enferruja. É uma excelente chapa. Eles podem te fazerem a radoma, te rebitar a antena. Esse desenho, essa fotografia que eu mostrei para vocês, essa foto aqui, é de uma antena feita aqui em casa. Feita em casa por um técnico. Olha que bem feita ficou. E ainda botou uma borda de borracha para enfeitar. Ficou bonita. Não menos bonita do que uma antena comprada numa fábrica. Não menos bonita. Preço baratíssimo, custa R$30, pasmem. Com R$30 você compra a chapa e o funileiro rebita ela na parábola. Eu até aconselho vocês, não façam ela inteiriça,
façam ela, a borda, a radoma, em 4 gomos, eles fazem tudo rebitadinha na borda da parábola e ainda com uma virola na ponta para dar uma robustez na radoma. Está barato? O transporte, o fabricante pode te mandar 4, 5 antenas numa caixa só, até mais, numa caixa só, e a radoma vocês fazem a preço barato. Não pense que se eu botar espuma pelo lado de dentro da radoma, eu melhoro a antena. A espuma seria muito útil se a antena fosse sobreiluminada, porque a espuma amorteceria aquela onda que iria bater na radoma. Não comprem antena sobreiluminada, compre uma antena subiluminada e bote a radoma sem a espuma. A proteção na frente, para que serve? Para que serve a proteção na frente da parábola? Bom, nos países onde neva, o peso da neve ali fica muito pesado, acumula um bloco de gelo enorme e pesado ali que pode até deformar a antena e até tirar de apontamento. Puxa, utilíssima a tampa que vai em cima da parábola. Mas aqui, onde o nosso solo é forte, olha para mim, aqui onde o nosso solo é forte, para que serve a capa na frente da radoma? Tem alguma utilidade? Não venha me dizer que é para passarinho não fazer ninho. Não é verdade. Essa solução você faz muito facilmente se na parte de baixo da radoma você não fechar ela totalmente, deixar uma grade, por exemplo, para fechar só a continuidade mecânica sem que tu permita que um passarinho faça ninho ali. Não é essa causa. Agora, se você quiser botar uma tampa na radoma, é fácil. Pode botar. Existem plásticos que resistem ao tempo, lonas adequadas para botar, e você estica a lona por cima da parábola, rebita a lona e dá o acabamento com a borracha por cima da lona. Fica bonito igual. E a neve não vai entrar na sua antena. Essa é como se constrói a radoma. Você comprou uma antena que tem que dar 30 dB. O fabricante sabe como calcular a antena e te fornecer antena que dê 30 dB, que dê 25 dB. Ele sabe. O ganho da antena tem a ver com a área de reflexão da parábola. A área que fica exposta a receber o sinal, porque a parábola vai receber todo o sinal e vai convergir concentrando no foco. Então, quanto maior a área da parábola, maior a intensidade de sinal dentro do foco do alimentador, onde está o alimentador. No entanto, eu tenho visto antenas pequenas com anúncio de ganhos enormes. Poxa, antenas com 15 centímetros de diâmetro, anunciando que tem 18 dB de ganho. Mas que mágica! Que mágica! É a mesma coisa que alguém me disser que dentro de um caixão de 1 metro quadrado ele botou 3 metros, no metro cúbico, ele botou 3 metros cúbicos de areia. Pode. Então as constantes físicas existem e precisam ser obedecidas. Olhem essa tabelinha que eu tenho aqui. Ó. Eu estou trabalhando. Existe uma fórmula que diz que o ganho de uma antena é igual a 10 vezes o logaritmo da 4π vezes a área da antena vezes o rendimento, que toda antena tem que ter um rendimento, dividido pelo comprimento de onda ao quadrado. Então aqui eu estou com uma antena na frequência de 5.800 MHz, que tem um diâmetro de 90 centímetros, 0,9 metros,
E tem esta área, é a área em metros quadrados, que fica exposta, a área da parábola, que coleta sinal. O comprimento de onda em 5,8 eu tenho aqui. Estou trabalhando com rendimento de 0,8. Essa antena tem que ter um ganho máximo de 33 dB. Opa, de 33 dB. Então, o curso disponibiliza para vocês essa tabela. Vamos dizer que, por exemplo, eu tivesse uma antena de 2,4. Essa é a antena que eu tenho. O diâmetro da antena também fosse de 90 centímetros. Ela já calculou a área, já calculou o comprimento de onda, e eu tenho aqui o rendimento. Nunca botem um rendimento acima de 0,8. A não ser que vocês comprem a antena da NASA. Aí até pode ser, mas se vocês comprarem de indústrias comuns, botem 0,8, que olha que já é uma conquista conseguir uma antena tão boa. Calculou aqui o ganho da antena. Entende? Então, por exemplo, uma antena que tenha 60 centímetros, eu poria 0,6. Viram? Essa antena tem que ter 22 centímetros. Uma antena que tenha 12 centímetros, ficaria 0,12. Ela teria que ter um ganho de 8 dB. Não 18 dB. Um ganhozinho de 8 dB. Com esse programinha fácil, você consegue saber se a antena é mentirosa ou se ela é honesta. Se eu pulasse por uma frequência de 900 MHz e pegasse uma antena de 90 centímetros, eu teria 17,5 dB de ganho em 900 GHz. 17,5 dB. Se eu precisasse uma antena em 900 de 2,40 metros, pode ser uma antena da Centro, uma antena dessas, eu chegaria a 26 dB. Se eu quiser fazer um enlace em 900 MHz, 800, por exemplo, celular, 850 MHz. Caiu para 25 dB. Para fazer Wi-Fi, nós temos os radinhos da Microtik em 920 MHz. Eu teria 26 dB. Se eu tivesse uma antena de, vou botar 5.840 MHz, que está dentro da frequência de 5.8, com 2,4 metros de diâmetro, eu posso chegar a um ganho de 42 dB. Ganho alto, hein? 42 dB com antena de 2,4. Eu tenho na minha empresa, quem já veio aqui conhece, uma antena de 3,6 metros. Eu posso chegar a 45 dB de ganho. Aí, às vezes eu recebo um telefonema, precisava de uma antena de 60 dB. Nossa, mãe, eu precisava. Vamos ver que se a antena tivesse 30 metros de diâmetro, ela teria 64. Precisaria ter uma antena de, vou botar 23 metros de diâmetro. Vou botar 22 metros. Menos. Uma antena de, imagina, 20 metros de diâmetro, para dar 60 dB de ganho. Ó, existem essas antenas. No Chile tem uma antena de 1,2 km de diâmetro. É diâmetro, né? Como é que fizeram uma antena de 1 km? Como é que fizeram uma antena de 1 km? Eles pegaram uma cordilheira e fizeram terraplanagem entre as montanhas da cordilheira. Fizeram uma baita de uma terraplanagem, de tal maneira que a terraplanagem entre as cordilheiras, utilizando a altura das cordilheiras, deixasse no chão uma superfície com um diâmetro de 1,2 km, 1.200 metros.
entre uma cordilheira e outra, botaram cabos coaxiais e te penduraram na ponta o alimentador. Está ali a antena de 1.200 metros. E é uma antena móvel. Claro, o planeta não se mexe. Então o planeta vai girando e a antena vai mudando o seu apontamento. É a antena para buscar sons lá dos confins do universo. Está no Google, se vocês procurarem, vocês vão achar. É lindíssima a antena. Bom, aqui está uma tabelinha que vocês devem tê-la para conferir. Comprar um produto, o cara diz que tem uma antena de 60 centímetros. E a antena dele em 5.8 dá 35 dB. É mentira! Não dá 35 dBi. Não dá. Se ela for muito bem feita, ela vai dar 30 dBi. Pode parar. Então, essa formulazinha é para ser respeitada. Vocês devem saber usá-la para não serem logrados. Vamos ver agora. Compreensão no alimentador. Que problema. Que problema. Esse desenho é um desenho analógico. Aqui eu tenho uma garrafa de vidro com um líquido dentro e uma pedra de gelo dentro. Vamos dizer que fosse água e gelo. Se eu, com um compressor, eu botar uma tampa na garrafa e comprimir o ar comprimido aqui, essa pedrinha de gelo afunda. Porque a pressão atmosférica aqui é maior do que a força de empuxo, a força que desloca o gelo para cima. Na outra garrafinha do lado, que está aberta, o gelo boia. Porque a pressão que está aqui é a pressão atmosférica, então a força de empuxo que empurra o gelo para cima. Aliás, isso aqui é um brinquedo que eu aconselho os pais a fazerem com os filhos. Peguem uma garrafa de água, bota uma pedrinha de gelo para dentro, de preferência que essa pedrinha de gelo sabiamente tenha sido congelada no congelador e com um suco para que a pedra de gelo tenha uma cor diferente. Aí você diz para o seu filho assim, faz essa pedrinha afundar. Ele não consegue. Ele pode fazer o que ele quiser, ele não consegue afundar a pedrinha. Bote a tampinha na garrafa. Como é que ele vai fazer a tampinha? Aí você pega e aperta a garrafa. Você criou pressão, a pedrinha para o fundo. Ensine mágica para o seu filho. Estarás cultivando o conhecimento científico. Quem sabe você não está criando o primeiro prêmio Nobel brasileiro. É necessário. Ensine mágica para o filho. Tudo que é mágica, que hoje é ciência, um dia foi mágica. Como é que ressuscitou o Frankenstein? Não foi com um raio caindo lá de cima? Só que no tempo que foi criar o Frankenstein, a energia elétrica era um mistério. Então o cinema explorou a possibilidade até da eletricidade gerar vida. Nunca gerou? Claro que não. Mas foi um incentivo interessante, motivador. E hoje nós temos grandes conhecimentos sobre a eletricidade. Aquilo hoje que nós sabemos que é ciência, hoje e eletricidade, um dia foi mágica. Imagine na Idade Média se alguém levasse um choque. Poderia, na Idade Média, alguém levar um choque? Mas como? Não existia gerador, não existia transformador. Mas e a eletricidade estática? Não poderia? Poderia. Desculpe. O vento atrita os corpos e faz troca. Às vezes ele cede elétron para o corpo, às vezes ele recoleta elétron do corpo, eletrificando o corpo. Pode ser uma cerca, eletrificando os fios da cerca. A pessoa vai ali, toca a mão e recebe toda a descarga.
E é muito grande. Como que na Idade Média uma pessoa explicaria um choque? Não tinha que apelar para o conceito da mágica? Não é o diabo que estava acabando com o cara ali, que estava se vingando, que estava escondido atrás da árvore? Bom, isso que um dia foi diabólico ou que foi mágico, é ciência hoje. Então, ensinem mágica para o filho de vocês. Existem inúmeros brinquedos de mágica, facílimos de fazer, que despertam a imaginação violentamente. Este é um. Mas há outra utilidade, que não é mágica, é fazer a analogia. Aqui eu tenho um alimentador. Esse alimentador está exposto, está recebendo sinal e mandando, coletando sinal e mandando para um rádio que estivesse aqui. Esse alimentador, ele está no sol. O alimentador é blindado, ele é lacrado na ponta. Quando ele fica exposto ao sol, o que acontece dentro? A temperatura varia. Ora, segundo Bolle e Mariotti, se tu varia a temperatura, tem que variar a pressão ou o volume. Se o volume não varia, porque o alimentador é de alumínio, então tem que variar a pressão. Aumentou a temperatura, tem que aumentar a pressão. O corpo fica com uma pressão interna diferente da pressão interna. E acontece a mesma coisa que acontece na garrafa. O sinal, ao invés de ir para a probe que está aqui dentro e subir pelo cabo coaxial, ele, pumba, vai para as paredes do alimentador e morre. Morre o sinal. A pressão atmosférica dentro do sinal degrada o sinal violentamente. Como fazer para evitar que o alimentador que está exposto ao sol sofra essa ação cruel da temperatura em cima dele? Não dá. Não dá para botar um guarda-chuva em cima do alimentador. Mas para que não varie a pressão dentro do alimentador, o alimentador pode ser furado embaixo. Um furinho pequenininho, uma broca de 2 milímetros. E quando o sol aquecer o ar dentro do alimentador, esse ar aquecido tem uma porta de saída, porque ele vai primeiro tentar dilatar. Como ele não consegue dilatar o alumínio do alimentador, ele sai pelo furinho. Aquele furinho é um respiro. E se tu não variares a temperatura, o volume, a temperatura permanece constante lá dentro. Né? Então o furinho embaixo é muito importante para que a pressão de dentro do alimentador não caia e tu não tenha perdas enormes de sinal porque fez um dia quente de sol. Mas isso é uma coisa assim, ó. Se tu para, o bicho pega, se tu corre, o bicho corre. Porque a hora que tu fura, tu permite que entre umidade lá para dentro. E aí? O que é melhor? Degradar o alimentador por efeito da umidade ou degradar o alimentador por efeito do sol? Não existe solução. A atitude mais saneadora que tem é fazer manutenção volta e meia. Uma antena não dura sem uso, sem perder qualidade, mais do que 5 anos. Não dura. Existem maneiras de se melhorar a qualidade da antena. Como, por exemplo, se aquele alimentador for banhado de prata, se a probe que está dentro do alimentador for banhado de ouro, puxa, mas isso encarece um monte. Não é com uma antena de R$100 que você vai ter esse fator de mérito. Agora, com aquelas antenas caras que eu já me referi de outros fabricantes que primam pela qualidade, você vai ter razões para ela ser melhor. Não é o alumínio, não é o ferro. O preço do alumínio custa R$12 o quilo. Então, eu sugiro
que vocês têm uma tabela de preço, de tempo, desculpa, tabela de tempo de uso das antenas. Se uma antena está há muitos anos e o sinal se degradou, suspeitem do alimentador. Troquem ele ligeiro. Troquem ele por outro novo, não a antena, o alimentador. E aquele alimentador ele sofre manutenção. De limpar, de tirar os óxidos que se acumularam do lado de dentro por fruto da umidade. Certo? Bom, detalhamento. O último quarto superior do diâmetro da parábola é responsável por apenas 10% do sinal refletido para o foco. Só 10%. A parte de cima da antena, só 10%. Parábolas sobreiluminadas são muito receptivas para interferências. Falei isso já. A borda de proteção das antenas que a gente fabrica é de 10 centímetros. Aqueles 10 centímetros que não trabalham tanto, que não convergem tanto sinal, eu os deixo cego e uso como borda de proteção. Então 10 centímetros da borda de proteção da minha antena não reflete. Ou seja, ele tem uma radoma natural. Antenas perfeitamente iluminadas não existe. Já falei isso. É como definir a fronteira da luz de uma lanterna que emite luz contra uma parede. Você não consegue definir. Não existe antena perfeitamente iluminada. Outra técnica de instalação, eu já usei ela para efeito militar, o sinal entra, vem por aqui, bate nessa palavra, entra nesse alimentador. Esse alimentador, através do cabo coaxial, traz para esse outro alimentador. Esse outro alimentador irradia para esse outro alimentador, que esse então traz para o rádio, para o AP ou para o cliente. Essa distância aqui, ó, é uma distância que isola eletricamente o rádio da antena. E olha que o ar isola 1 kV por centímetro. Isola bastante. Você consegue fazer uma isolação enorme. Você fez uma isolação contra raio. Repetidora. Bom, aqui eu vou explicar um jeitinho de fazer uma repetidora. Não estou dizendo para fazerem só desse jeito. Esse é um jeito. Eu gosto desse jeito. Analisem, vejam o que vocês acham. Eu tenho aqui uma antena. Ó. Essa antena irradia para essa antena. Boto no meio dela um amplificador. Passa para essa outra antena, que joga para essa outra antena e que vem para esse cliente. Tá? Observem assim. Se essa antena irradia para essa antena e eu chego nessa antena com um sinal de menos 60 dBm, é possível? É possível. Menos 60 dBm é um sinal fácil de conseguir numa antena de 90 centímetros de muito longe. Aí eu boto um amplificador que tem um ganho de 26 dBm. São 400 miliwatts. Eu vou ter boto aqui uma antena de 30 dBm. Eu vou ter aqui do outro lado, na antena C, do lado de cá, uma antena de ganho de 30 dBm. Quanto que chega no cliente? Ó, a intensidade no ponto A. Ponto A é igual a menos 60 dBm. É o sinal que chegou nessa antena aqui. O ganho do amplificador no ponto A, é esse amplificador aqui, é 26 dBm, ou seja, 400 miliwatts. O ganho da antena T, é essa antena aqui, é 30 dBi. Sinal irradiado na antena T, o sinal que sai dessa antena, é igual os menos 60 dBm que entrou aqui, mais 26 dB que deu de ganho esse aqui, e mais 30 dB que deu de ganho dessa antena. Eu tô saindo da antena com menos 4 dBm. A atenuação do espaço livre é igual a 100 dB, né, numa tabela. Hipoteticamente,
Existe a tabela. Que tabela é essa? É aquela tabela de cálculo de cabo que eu expliquei para vocês na aula anterior. Eu estou botando 100 dB, que 100 dB deve dar mais ou menos uns 5 km. Vocês tiverem outro número, outra distância, não será 100 dB. Mas tem que cuidar que o ganho da antena, se essa aqui, ó, de recepção, é igual a 30 dB. As perdas nos conectores e cabos é igual a 2 dB. O sinal que entra no rádio, que entra aqui nesse sinal daqui, é igual. Sinal do cliente, que vai é o menos C, que é a atenuação do espaço livre, menos 2 dB, que é dos cabos e conectores, menos 4, que é, ó, menos 4 vai dar mais, menos vezes menos dá mais, que é esse sinal que está saindo daqui, ó, esse menos 4 aqui, que é o sinal irradiado pela antena, tá? Mais 30 dB, que é o ganho dessa antena aqui. Ou seja, eu estou chegando nesse cliente aqui com menos 68 dBm. Puxa, eu botei no meio um amplificador, eu não botei dois rádios, um rádio que pega de um lado para receber e outro rádio que pega do outro lado para transmitir. Eu botei um amplificador. Bom, o amplificador tem um detalhe. Ele não quer saber quanta gente está chegando nele. Tudo que vem daqui vai para lá. Tudo que vem de um lado, ele manda para o outro. Ele não quer saber se tem protocolo no meio, se tem modulação no meio. Ele quer saber se entrou 2,4 GHz de um lado, ele taca 2,4 GHz do outro. Se o sinal vai sair com um ganho de 26 dB e deu. Você pode encher de clientes do outro lado, não vai ficar limitado. Tem um inconveniente que se alguém quiser usar essa rota, pode. Volta para o desenho. Olha ali, ó. Se aqui tiver alguém que não é seu cliente e ele quiser daqui jogar para essa antena e receber numa outra antena dele, ele pode. Considerem essa eventualidade. Às vezes não faz mal, se for um, às vezes faz mal. O importante é saber que se pode fazer esse tipo de estrutura de jogar o sinal daqui, passar por cima do morro e alimentar um cliente. Pode-se até alimentar muitos clientes. Pode-se até alimentar muitos clientes do lado de cá, ó, com um amplificador aqui no meio. E não com dois radinhos, com um radinho daqui e outro aqui. Um radinho para receber ligado, um radinho para transmitir. Nada disso. O sinal vai passar pelo amplificador. É uma técnica de fazer. Observem essa. Gostaram da ideia do amplificador? Usem. Ou não. Tem alguns problemas. Tem aquela coisa da licença. Mas licença você pode solicitar. Direito de cidadão. Vai lá na tela e pede a licença. Ou se for num lugar onde acham que pode fazer sem a licença, considerem o fato. Não sei se existe esse lugar onde se der para botar algum enlace sem licença. Acho que não tem, mas se houver, dá para fazer. Às vezes no meio do mato, não sei. Olhando só a parte científica. Tá? Olha esse raciocínio aqui. Ó. Eu estou com um cliente, eu estou com uma antena que está, aquela antena em cima do morro, ela está aqui. Eu estou ligando com esse cliente aqui, estou pegando um lugar a 5 km, estou pegando menos 52 dBm. Esse outro cliente está a 6 km, eu estou com menos 54. E o outro está a 7 km, eu estou com menos 55 dBm. Beleza, né? Belos enlaces. Botei lá em cima do morro, tinha uma vila aqui embaixo, uma antena, joguei para todo mundo esse sinal. Olhem que curioso. Aí tu vai lá, pega esse alimentador e tira fora o alimentador e tira fora o rádio que estava aqui. Tira fora esse rádio que estava alimentando essa antena. Ou seja, fica só a parábola no lugar. Essa antena aqui vai bater nessa antena. Se ela está apontada para cá, ela vai bater nessa antena e vai vir para essa. Ela vai bater nessa antena e vai vir para essa. Essa antena aqui vai sair daqui e vai ir naquela. Ora, se as três estão apontadas para essa e se essa está apontada para as três, elas estão apontadas entre si.
Concordam? Desculpa. Mas e a atenuação do espaço livre? Olhem só. Se eu estou a 5 km de distância, como aqui, eu estou com uma atenuação de 115 dB. Atenuação do espaço livre, atenuação daqui até aqui. Mas se agora, vamos dizer que essa antena aqui eu tenha transformado em AP. Agora, o sinal dessa antena tem que vir aqui e vir aqui. Dobrou, né? Dobrou a distância. Ora, em vez de eu ter 5 km, eu passo a ter 10 km. No entanto, a atenuação do espaço livre, em vez de ser 115, é 121. Entrem lá naquela tabela de cálculo da atenuação do espaço livre que eu mostrei antes e confiram isso aí. A antena que estava a 6 km para funcionar, essa aqui, por exemplo, para funcionar daqui com aqui, quando eu tirei o alimentador, ela passou para 12 km. Ou seja, em vez de ela ter uma atenuação do espaço livre de 116 dB, ela passou a ter uma atenuação do espaço livre de 122. A de 7 passou para 124. A de 7 km era 14 km, né? Ficou para 124. Bom, tem outra coisa que é muito importante. Quando o sinal bate na antena, ele tem... primeiro, veja que a pior hipótese, eu estou com 121 dB. E na pior hipótese, eu estou com 124. Na verdade, faltou pouco, né? Ou seja, eu tive uma variação de 3 dB entre a pior hipótese e a melhor hipótese. Só uma variação de 3 dB. Agora, quando a antena bate e reflete, ela perde 12 dB. 12 dB por ter batido e refletido. Mas olha que bacana, olha o que aconteceu aqui, ó. Nessa antena estava com menos 5 dB. Ela perdeu 3 dB de variação, que são esses 3 aqui. E perdeu 12 dB de reflexão, que são esses. Ela ficou com 67. Essa aqui, ó, que estava com 54, ficou com 69. E essa aqui, que estava com menos 55, ficou com 70. Ou seja, as três antenas ficaram dentro de um limiar de sinal que elas vão funcionar muito bem. E você, em cima do morro, não tem nada que queime. Não precisa fusível, não precisa energia elétrica, não precisa proteção, não precisa nada. Vocês têm aqui, ó. E quantas antenas essa aqui consegue refletir? Infinitas! Bacana, hein? Não tem limite. Vocês botam uma repetidora lá capaz de refletir infinitas. E outra coisa, se tiver um AP nessa antena no canal 1, com 100 clientes, se tiver outro AP no canal 5, com 100 clientes, outra antena no canal 9 com 100 clientes e outra antena no canal 13 com 100 clientes, você tem 400, uma repetidora de 400 clientes em cima do morro, sem nenhum radinho, sem energia elétrica, sem despesa, sem nada. Não é algo bom de considerar? Eu já fiz essa instalação. Muitas pessoas já fizeram. Acredito que vocês também, muitos tenham feito. Mas se não fizeram, façam. Econômica, útil e importante. Claro, tudo tem limite. Tem que respeitar aquela tabela de cálculo. Não pode ter um sinal muito fraquinho. Tem que limitar. Que tamanho tem que ter a antena que está em cima do morro? Tem que ser proporcional à distância que os clientes estão. O morro não pode estar a 20 km de distância. Tem cidades que não tem morro. Mas são considerações que você pode fazer. Às vezes uma torre, uma antena, e é uma comunidade não tão grande, 400 pessoas, pouca gente. O fato é que vocês têm um conhecimento que podem usar de diversas maneiras. Bonita essa maneira de trabalhar. No entanto, que antena você vai botar lá em cima? Eu aconselharia uma antena sobre-iluminada. O sinal que ultrapassar, azar. Vai lá para trás do morro, não me incomoda. O sinal que ultrapassar, o sinal que volta. Então, eu quero que a antena em cima do morro tenha um ganho alto. As antenas sobre-iluminadas têm um ângulo de abertura muito grande.
um ângulo de 30 graus. Uma antena de grade, meu Deus do céu. Com essa forma, com essa maneirazinha de calcular, quem gosta de matemática, considere a tangente desse ângulo aqui a uma distância de 1 quilômetro. Daqui até aqui, você vai ter 1,14 quilômetros. Não, 1 quilômetro de largura. Quantas vilas, quantos povoados, quantas comunidades, quantos bairros cabem em 1 quilômetro de distância? É muita coisa. E você pode fazer essa instalação facilmente com uma antena que abra 30 graus. Bom, ficaria assim. Bonitinho, né? Bonitinho. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha sido útil. Garanto para vocês que essa técnica de instalações que eu mostro, todas já foram muitas vezes repetidas, estão sendo instaladas em muitos lugares. Particularmente gosto muito dessa forma de repetir, porque aquela antena que eu boto lá no morro, eu não armo logo na tela aquilo lá, porque não tem conector, não é antena. Não tem conector. Para ser uma antena e precisar de homologação, a condição é que tenha conector de RF. Não tem cabo coaxial. Acho útil. Aproveitem esse conhecimento. E, se precisarem de mim, numa instalação, telefonem. E se aí na terra de vocês tem um bom vinho, é o que eu cobro. Me chame, que eu vou aí e ajudo vocês. Gente, até logo para a aula de hoje. Até a 10ª aula.